Deixa eu fazer a simulação da tabela, que eu falei que ia fazer a simulação. A porra do simulador do GE vai permitir que eu simule os jogos adiados ou não? Não. Mano, quando que vai poder simular os jogos que estão adiados, cara? E outra, quando a gente vai ter uma data pra esses jogos, cara? Não tem nem previsão? Pô, deixa eu fazer uma pergunta aqui, mano. Fluminense não tem ninguém convocado. Ceará não tem ninguém convocado. Não dá pra fazer a porra desse jogo aí durante a data FIFA? Eu não aguento mais ter um campeonato que um time tem 19 jogos, outro tem 35, mano. É muito ruim, cara. Não dá, não. Flu tem Cerne e Soteldo convocados, que vai ter gente convocada. Todos esses jogos aí vai ter alguém convocado, pelo menos pra alguma nacionalidade, tá ligado? Vamos a partir da próxima, então? Pode ser? Lembrando, mano, eu vou fazer a simulação do meu jeito, não vou dar tanto ouvido pro chat. Da última vez eu deixei o chat fazer e, mano, foi uma tragédia. Flamengo terminou o campeonato com 470 pontos, Cruzeiro com 469, Palmeiras com 486 e os times da parte de baixo terminaram com 10 pontos, 11 pontos, 6 pontos, 7 pontos. Então, tipo assim, eu vou fazer aqui tentando me basear no que costuma acontecer em Campeonato Brasileiro. E quando a gente chegar à 38ª rodada, eu ainda vou subir pra tabela pra gente conseguir dar um confere maior e fazer uma análise melhor de fato. Beleza? Ok? Cara, eu vou botar uma vitória do Vasco sobre o Ceará. Lembrando, esses jogos são apenas depois da data FIFA, tá? Vou colocar uma vitória do Bragantino sobre o Sport. Vou colocar uma vitória do Galo sobre o Santos. Palmeiras sobre o Inter. Um empate entre Fortaleza e Vitória. Não. O Fortaleza vence em casa. Fortaleza vence em casa. Bahia e Cruzeiro, empate. São Paulo e Botafogo, empate. Vitória do Flamengo. Fluminense vence Corinthians no Maracanã. Não sei se eu coloco um empate aqui, mano. Mano, eu vou botar um empate Fluminense e Corinthians. E vou fechar aqui, 4 empates. Ah, o Mirassol tá bem, beleza. O Grêmio vai sustentar esse jogo. Diferente do Juventude, que vai tomar um pau. Palmeiras vence Fortaleza. São Paulo com time misto, por causa da Libertadores? Vou manter o empate, mano. Flamengo e Vasco. Infelizmente, queria botar 2-0 Vasco aqui. Mas tá complicada a vida. Cruzeiro 1-0 no Bragantino. Botar o Inter vencendo o Grêmio. Vou botar um empate entre Ceará e Bahia. Corinthians vencendo o Sport. Botar o Botafogo vencendo o Galo. O Santos empatando com o São Paulo. Vitória e Fluminense, hein? No Barradão. Eu ia botar vitória do Vitória, mas vou botar empate. Vamos lá. 1-0 Grêmio. 1-0 Braga. Braga vai ganhar algum jogo. 1-0 São Paulo. Empate. Pô, o Flamengo tem vencido sempre na Arena Corinthians. Pô, eu ia botar o Mirassol perdendo uma, mas... Sempre quando? O Flamengo não tem levado a melhor que o Corinthians? Tá, o Flamengo meteu 4-0 no Corinthians. Aí na Copa do Brasil, empate. Aí o Flamengo venceu. Aí o Corinthians venceu. O Flamengo venceu. Empate. Flamengo venceu. Corinthians venceu. Flamengo venceu. Empate. Flamengo venceu. Flamengo venceu. Corinthians venceu. Flamengo venceu. Flamengo venceu. Flamengo venceu. Flamengo venceu. Flamengo venceu. Pô, gente. Aí eu falo que o Flamengo vem levando a melhor e aí o filho da p pergunta: quando? Tô falando na Arena? Nesses jogos tinha vários na Arena, pô. Nesses jogos tinha vários na Arena. Ali tinha uma porrada de jogo na Arena. Enfim. Cara, eu vou botar o Mirassol perdendo uma. Fortaleza e Sport aqui é 3 pontos pro Fortaleza tentar brigar. Eu acho que o Sport já largou, tá ligado? Fluminense e Botafogo, cara, o Fluminense não ganha do Botafogo há muito tempo. Não é Fluminense e Botafogo que tá com esse... Agora eu já aprendi, ó. Lá, Botafogo. Última vitória foi dia 26/6/22. Vou botar a vitória do Botafogo. Cara, eu vou botar uma vitória do Cruzeiro e vou colocar o Palmeiras tropeçando contra o Bahia fora. Vitória do Palmeiras, vitória do Mirassol, vitória do Fluminense, vitória do Galo, botar o Santos vencendo uma, botar um empate, botar o Vitória vencendo, São Paulo e Flamengo. Vitória do Vasco sobre o Vitória, vitória do Cruzeiro sobre o Sport. Agora foi a vez de eu colocar o Flamengo tropeçando. Bragantino 1-0 no Grêmio. Esse Ceará e Santos, hein? Empate? Empate. Botar o Fluminense vencendo o Galo no Maraca. Empate São Paulo e Palmeiras. Tá o Juventude vencendo em casa. Tá o Corinthians vencendo o Mirassol. E o último empate da rodada. Fluminense vence o Juventude. Palmeiras vence o Bragantino. Tá o Mirassol vencendo o Inter. Ai, é muito clássico aqui, hein? Botar o Sport achando um jogo aqui, mano. Em algum momento ele vai ter que ganhar. Foda que aqui ele não tá ganhando nada, né? No campeonato ele também não tá ganhando nenhuma, não. Então, reclama com o time, não reclama comigo. Galo e Cruzeiro. Cara, eu vou botar o Bahia ganhando aqui com um gol do Lúcio Rodrigues. Dentro do Barradão. Já vai ser um baque. Olha que rodadinha, hein, mano. Cara, eu vou botar o São Paulo perdendo uma. Vasco empatando com Fortaleza. Botafogo empatando com o Flamengo. E eu vou botar o Santos ganhando. Eu vou botar o Corinthians ganhando o Santos. Será que eu tô pisando muito no Santos, mano? Depois a gente dá uma olhada legal. Santos vence Vitória. Cruzeiro vence Fortaleza. Bahia vence o Grêmio. Um empateco aqui. Botafogo vence. Inter vence. Empateco aqui. Corinthians vence. Era Vasco e Fluminense, hein, mano? Fluminense perde, o Flu ganha. Vasco, Flu vence. Convém o Vasco. Em casa, Vascudo.
Fluminense. Pra te ajudar. Vasco, empate, Vasco. Eu vou colocar o Vasco aqui. E um empate aqui no Flamengo e Palmeiras. Um gol de Pedro e um gol de Andréas Pereira. Botafogo vence o Santos. São Paulo vence o Bahia. Galo vence o Vozão. Mirassólio, Mingau, Grêmio. Empate. Fluminense, empate, último empate da rodada. 3. Flamengo, Corinthians, empate. Inter, Cruzeiro, Santos, Palmeiras. Rapaz, Vasco, pai do São Paulo. Depois o Vasco vai entrar numa rua escura aqui. Tá, vou botar Vasco, empate aqui e empate aqui. Fluminense, Mirassol. Cara, vou botar o Palmeiras vencendo o Santos. Tá, o Botafogo vencendo o Vasco. Vitória vencendo em casa. Vou botar o Sport vencendo em casa. Em algum momento tem que vencer. Ceará, cara, eu vou botar aqui o São Paulo, o Flamengo e o Cruzeiro tropeçam. Tá, a vitória do Fluminense, cara, eu vou botar o Bragantino vencendo uma do Corinthians e o Galo vencendo o Bahia. Flamengo vence, Corinthians vence, Galo, Botafogo, Cruzeiro, São Paulo, Vasco. Mano, aqui, botar o Fortaleza vencendo em casa, tentando se safar do rebaixamento. Internacional e Bragantino. Internacional e Bahia. Bragantino jogou com São Paulo. Cara, eu vou botar o Inter vencendo em casa e vou colocar o Palmeiras tropeçando contra o Mirassol. Vitória do Flamengo, vitória do Botafogo, vitória do Cruzeiro, tropeço do Palmeiras, vitória do Bragabu. Mano, eu vou botar a vitória do Grêmio, vitória do Bahia, empate Santos e Mirassol, empate Corinthians e São Paulo, botar o Ceará vencendo em casa. Flamengo vence, Palmeiras vence, Mirassol vence, Bahia vence, Sport vence mais uma, Cruzeiro, São Paulo, rodada dos mandantes, minto, um empate aqui. Vamos lá, com guloso, botar Vitória vencendo na força da torcida no Barradão, um empate entre Bragantino e Fortaleza, um empate entre Juventude e Bahia, Santos vence o Sport, Palmeiras vence o Grêmio, Flamengo vem de 5 vitórias e um empate nos últimos 6 jogos. Vou colocar o Flamengo empatando aqui, Botafogo empatando, Fluminense vencendo no Maracanã, eu vou botar o Vasco vencendo em São Januário. Já volta a vencer o Flamengo, volta a vencer o Palmeiras, coloquei 2-0, onde eu coloquei? Foi mal. Bahia, São Paulo, Cruzeiro. Vou botar o Grêmio vencendo em casa. Empate do Corinthians. Empate Bragantino e Galo. Botar uma vitória do Vasco no Mirassol. E um empate de Juventude e Santos. E na última. Lembrando, eu ainda vou ver como tá a tabela pra ajustar, tá? Porque, pô, tô fazendo a simulação toda sem ver a tabela. Botafogo vence. Galo vence. Vitória do Grêmio. Vitória do Inter. Vitória do Flamengo, vitória do Corinthians, vitória do Palmeiras, vitória do Fluminense, empate e um empate. Aqui a gente simulou as 38, ainda tem jogos adiados, então tem equipes que tem menos jogos. Eu vou abrir a tabela real que a gente tem para ver o que ficou de muito diferente e o que a gente vai fazer. Tentar comparar a simulação com a tabela real para ver se teve alguém que a gente acabou destoando muito. Tentar fazer uma análise com os times que têm jogos a menos e, por fim, ajustar alguma coisa que tenha saído muito do controle. Por exemplo, um time fez 6 pontos no campeonato. A gente vai nerfar esse time. Um time fez 5 pontos no campeonato. A gente vai, de alguma forma, achar pontos para esses times. Então a gente vai fazer uma análise a partir disso. Vamos ver como é que ficou. Sport em 20º, Bragantino em 10º. Fortaleza em 19º. Fluminense em 9º. Juventude em 18º. Corinthians em 8º. Torcedor do Corinthians aí reclamando no chat. Na vida real, o Corinthians tá na 12ª colocação e na simulação ficou com 8. Moleque, sempre tem problema com a torcida do Corinthians quando eu faço simulação, viado. Não sei qual é a parada. Eu acho que pro chat, o Corinthians é o Real Madrid e na minha simulação ele é só o Bayer Leverkusen. E aí não ficam satisfeitos por causa disso. Ceará, São Paulo, Vitória e Mirassol aqui, quer dizer. Depois Ceará, São Paulo, Santos e Bahia, Grêmio e Botafogo, Vasco e Palmeiras, Internacional e Cruzeiro, Flamengo e Atlético Mineiro. Cara, Flamengo com 85 pontos com um jogo a menos. Uma bizarrice, viado. Aqui já dá pra ver que existe uma disparidade muito grande em relação ao que de fato acontece, né? Que é o fato da gente fazer a tabela sem contar com a imprevisibilidade do Campeonato Brasileiro. Essa régua aqui tem batido 45 sempre, tá ligado? Renato, você acha que vai bater esse ano? Esse ano especificamente, por a gente já tá nessa altura do campeonato e o primeiro na zona ter 22, eu acho que não vai bater 45. Mas eu acho que vai bater mais de 34, porque na reta final os times de baixo começam a fazer mais pontos. Então, eu acho que a gente tem que subir essa régua aqui para pelo menos 39 e 40, tá ligado? E a gente tem que diminuir isso aqui para uns 80, 79. Tem alguns times que precisam ser nerfados, tá entendendo? Agora, o Sport eu não duvido terminar com a quantidade de pontos nesse naipe aqui não, tá? Não duvido, mano. Honestamente, não duvido, cara. Agora, o Flamengo não perdeu nenhum jogo na simulação, pô. Já começa errado aí. Ó, vamos botar um empate com o Cruzeiro, um tropeço.
colocar uma derrota pro Botafogo. Já fica algo mais realista aqui, certo? Já fica algo minimamente mais realista. Mirassol faz um campeonato bom, ok. Só que aqui, a gente ainda tem um cenário que o Flamengo tá com um jogo a menos, que o Cruzeiro tá com 38 jogos e o Palmeiras tá com 2 jogos a menos. Ou seja, se o Palmeiras vence um dos jogos, ele que é campeão, tá? Quer dizer, ele empata em pontos com o Flamengo. Se ele vence um e empata um, ele é campeão. Se ele vence os dois, ele é campeão. Se ele empata um e perde um, ele Flamengo é campeão. Ó, cadê os jogos adiados? Palmeiras e Juventude em casa e Palmeiras e Santos. Rapaz! Tem que botar mais tropeço pra esses times do G4? Eu também acho. Também acho que tá com muito ponto. Ó, vamos fazer o seguinte. Cruzeiro empata com o Ceará. Fora. Tentando achar um tropeço Palmeiras aqui. Mano, eu vou botar o Palmeiras perdendo o clássico aqui. Tá ligado? Vou colocar o Flamengo perdendo pro São Paulo. Se bem que o São Paulo aí tá ganhando ponto pra caralho, né? Todos esses resultados que eu tentei ajustar, quem se deu bem foi o São Paulo. Aqui, ó. Tá bom. Empata um Fla-Flu. Já vai ficando um pouco mais realista aqui, ó. 80, 78, 78, 70. Já vai ficando melhor. Agora, a gente precisa botar uns pontos pros times que estão na parte de baixo da tabela. Vou botar o Vitória arrancando um empate aqui com o Bragantino. Vou colocar São Paulo, que eu botei se dando bem lá, eu vou botar ele perdendo pro Vitória no Barradão, Vitória querendo fugir do rebaixamento, estádio lotado. Beleza, boa, boa. Vou colocar, mano, Juventude ganhando do Santos no Alfredo Jaconi. Vou botar o Ceará ganhando do Flu. Tá o Santos empatando em casa com o Corinthians. Vou botar o Ceará ganhando esse jogo. Botar o Santos conseguindo um resultado contra o Mirassol aqui. Aqui já fica um pouco melhor, tá ligado? Aqui já fica um pouco melhor. Por quê? A régua que tava 33 já vai pra 37. Eu acho que esse ano a régua vai ser uns 40, 41. Ainda tá abaixo do que eu imagino, mas já fica um pouco melhor. Ceará com 40 estaria escapando, tá ligado? Ainda acho que o Corinthians tá alto na tabela. Pô, é difícil aqui, mano. É difícil isso aqui, mano. É muito desregulado, é muito time com 2 jogos a menos, é muito time com 1 jogo a menos, é muito time... Eu não sei quando a CBF pretende, tá ligado? Eu não sei quando a CBF pretende resolver essa... Mas em algum momento ela vai ter que deixar minimamente parecido, cara. Tá ligado? Minimamente parecido, mano. Entendeu? Tem que botar ponto nenhum pra esses times de baixo da tabela. A realidade é que eles vão perder e pronto. A realidade é que você é burro. Desculpa falar desse jeito também, mas às vezes vocês pedem, pô. Nesse cenário, Juventude não ganharia fora de casa, tá ligado? Nesse cenário, o Vitória não ganharia do Galo. Nesse cenário, o Vasco não ganharia do Sport. Ah, mas o Sport tá na parte de baixo da tabela. Sim, dito isso, o Vasco é um time que tá na parte de baixo e fez ponto. O Juventude é um time que tá na parte de baixo e fez ponto. O Vitória é um time que tá na parte de baixo e fez ponto. Os times de baixo fazem ponto. No campeonato, entendeu? Enfim, vamos ver, mano. Vamos ver, porque isso aqui é muito difícil de você fazer qualquer previsão, mano. Com 2 jogos a menos, pra uma porrada de time, com 1 jogo a menos, pra uma porrada de time. É complicado, tá ligado? É complicado, mano. É complicado. Fechou?